me chamo Alexandre, conhecido como Caminhão. Eu sou agricultor extrativista, né? Eu pratico extrativismo sustentável dos frutos da palmeira jussara. A palmeira jussara é uma espécie-chave na Mata Atlântica e a gente descobre isso quem estuda a área ambiental, floresta tropical, principalmente aves, isso é uma informação muito conhecida nesse meio, né? A palmeira jussara é muito interessante porque ela tem a frutificação logo no inverno, que é um período de escassez dos pássaros. E além dela suprir essa necessidade, ela tem um amplo período de frutificação, com que faz que alimentem os pássaros durante todo esse período de escassez. Ela realmente é uma espécie com uma interação muito grande com a fauna e que muitas espécies de aves dependem, tem uma relação intrínseca com essa espécie de palmeira pela presença dos frutos. Uma espécie sensível que tem uma importância crítica na conservação da Mata Atlântica, a gente sabe disso, né? A semente é fonte de alimento aí de uma infinidade de aves, de pequenos mamíferos, enfim, alimenta toda uma cadeia alimentar. A jussara sustenta as aves e as aves propagam a jussara de forma a conciliar, né, a ajudar a preservação da espécie. É uma espécie nativa da Mata Atlântica e antes muito abundante. Então a gente consumiu, né, nós como espécie humana, como população humana, a gente consumiu demasiadamente o palmito dessa palmeira jussara, até um ponto em que essa espécie começou a ficar escassa. A palmeira jussara tem um problema seríssimo na Mata Atlântica, que é a questão do corte legal, do roubo, né, para a extração do palmito. E de uns tempos para cá, né, aí eu não sei te precisar quanto, talvez uns 15 anos, a gente começou a fazer a extração do açaí dos frutos. Do açaí usando o termo da planta congênere da Amazônia, né? Hoje a gente tenta trabalhar uma ideia assim de que a palmeira estando de em pé, ela rende mais do que o palmito, né? E essa é uma ideia bem potencial, assim, porque a gente tem a polpa, temos a semente e temos a fibra. E isso gera uma renda. O fruto dessa espécie da palmeira jussara é extremamente rico em nutrientes e ele é consumido por uma gama enorme de animais. Já o palmito, você vai cortar ele, uma palmeira aí de 10, 12 anos, né, que está produzindo, vai produzir aí por bastante tempo. E aí você corta, o ano que vem você não tem. Então é meio assim, a gente procura salientar outras alternativas que existem, que seria o da pupunha, que também é um bom palmito. Eu considero 2 pontos quando se fala da preservação do jussara. O primeiro ponto é que as pessoas precisariam reconhecer de que o pupunha, para a nossa alimentação, ele é mais efetivo, ele é mais, digamos assim, mais apropriado. Porque ele nasce em toiceira, você corta um, nasce outro, e a jussara não, você corta, você acaba com aquela árvore. Então, se a população, de um modo geral, que é consumidor de palmito, se pensasse, né, que o pupunha seria uma possível solução para a extinção, para a preservação, né, do jussara, isso já seria um grande passo. Então, no momento, o consumo da palmeira jussara, ele precisa ser feito com cuidado, com referência. É possível sim consumir o palmito, mas através de um manejo sustentável. Mas aí teria que ter tem que ter a questão digamos assim, de uma fiscalização, tem que ter enfim, né, com controle, talvez. Esse, pela certificação participativa, a gente está vendo que tem um controle social que funciona. Então, para isso é importante você saber a origem
desse palmito, né? Saber se ele realmente é de um manejo sustentável. A gente já é um pouquinho radical, é preferível não consumir. Uma vez que é uma árvore que está na lista de extinção, né, e a gente sabe que um dos motivos foi o consumo do palmito e o outro é o desmatamento, então é preferível a gente não consumir. Não é? Se existem outras opções, vamos trabalhar, vamos consumir essas outras opções, porque a gente não sabe se essa fazenda realmente que hoje produz o palmito Jussara, se ela de fato ela está fazendo o manejo, porque uma palmeira, para dar um palmito, ela leva de 8 a 10 anos. E aí você tira um palmito, você mata a árvore inteira. Né? Então, mesmo que tenha um manejo, a gente não trabalha de forma alguma com essa hipótese. É um desafio a gente falar de desenvolvimento, conciliar desenvolvimento com a conservação, tendo em vista que isso exige que a sociedade abra mão, saia da sua zona de conforto, a fim de um propósito maior que é a conservação da biodiversidade. E nós acreditamos, a nossa convicção da conservação pelo uso, não é? De fazer da conservação in situ, de conservar pelo uso. Então, a palmeira Jussara, nós descobrimos esse uso e começamos a estimular os agricultores e agricultoras a cultivar e principalmente para manejar, tanto plantar quanto manejar a regeneração natural nos bananais, para poder ter alguns elementos para poder tirar e fazer, né, o açaí de Jussara. Né? O consumo acaba, né, a gente sendo obrigado a colher e ter semente, então isso vai ser mais salientado assim, na questão que você come um potinho de 500 gramas de Jussara, você acaba ajudando com 1 quilo de semente, o semeio de 1 quilo de semente, seria uma ideia assim, né? Que a nossa polpa ela é 2 para 1. Para 1 quilo de fruta a gente consegue obter meio litro de polpa. E a gente sempre faz a campanha do consumo do fruto, né? Do Jussaí, que é a polpa do fruto da Jussara. Porque ao consumir o fruto, você está promovendo renda para comunidades extrativistas. Aí são 3 etapas que seriam a parte da coleta, a parte do beneficiamento e a terceira etapa, que é a etapa de comercialização, né? Que aí a gente procura atender amigos mais próximos, temos alguns hotéis que a gente atende, também tivemos já a oportunidade de estar inserindo na merenda escolar. Isso para mim tem vários significados, não só econômico, mas até simbólicos, né? De você botar um produto da Mata Atlântica ameaçado de extinção, você conseguir fornecer um alimento de altíssima qualidade para crianças, muitas delas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Falar de consumo consciente no âmbito do plano de ação é uma tarefa muito importante para a gente despertar na sociedade essa consciência, essa importância e esse esforço coletivo que precisa ser feito. Você tem hoje no planeta 2 bilhões de pessoas em insegurança alimentar, sendo 800 milhões em fome, em situação de insegurança alimentar grave, e você tem mais de 2 bilhões com problema de obesidade. Enfim, então mais da metade do planeta tem problema de ou excesso de alimento ou dietas muito empobrecidas, né? Em função desse comércio global, desses interesses globais, e um contingente muito grande passando fome. Ou seja, esse sistema agroalimentar, do jeito que está organizado, tem sérios problemas. Isso é inquestionável. Né? Então, a minha mensagem é que a forma como a gente consome o alimento e o que a gente consome, né? Onde a gente compra, o que a gente compra e como, né? De quem a gente compra, isso tem profundas implicações na organização desse sistema agroalimentar. Então, consumir é um ato político. É um trabalho que é muito satisfatório o resultado, assim. Então, eu acredito que a pessoa que vai trabalhar com a Jussara, ela vai se tornar uma pessoa apaixonada pela Jussara e ela vai querer fazer aquilo. Então,
É uma coisa que, se a pessoa se encantar com a Jussara, ela não vai ter, assim, criar muitos obstáculos, mas vai tentar achar de alguma maneira como coletar, assim, como tentar desenvolver, e vai, né, fazer essas pesquisas de como beneficiar e desenvolver aquela rede local e regional de venda, assim. Então é uma coisa que de pouquinho a pouquinho vai se desenvolvendo, sabe? A hora que você sente o sabor dela, a vitalidade que tem aquele alimento, a cor, né, e como ela fica saborosa, as pessoas vão começar a inserir no seu dia a dia, numa parte da alimentação. Todo ano a gente está aí para poder plantar a Jussara, para divulgar esse alimento, para divulgar para as pessoas. E esse cuidado que a gente tem com a fauna, que é primordial também. Então, Jussara é vida, meu povo. A Jussara é viva.